Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Repetindo, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Os historiadores acreditam que Paulo escreveu essa carta para Timóteo no ano 67 ou 68 depois de Cristo. Era justamente a época da perseguição insana de Nero aos cristãos. Os cristãos vinham sofrendo perseguição dos judeus, depois começaram a sofrer perseguição do Império Romano, e esse aqui é o momento assim, crítico da história, onde os cristãos estão sendo perseguidos por Nero. Paulo está preso, está escrevendo essa carta da prisão, já na reta final, aguardando só a ordem final da sua execução. Ele já sabia que seria executado, e ele vendo a debandada geral das pessoas abandonando a fé cristã em função do terror da perseguição, ele escreve essa carta para Timóteo, falando: Timóteo, você precisa guardar a fé. Caminhar com Jesus exige vigor, compromisso, uma vida regrada, uma vida sujeita às regras. Se você não se submeter a isso, você vai cair, você vai ser arrastado, você vai ser desclassificado dessa companhia maravilhosa que é caminhar com Cristo. Paulo deixa isso claro nessa carta. Ele está falando, caminhar com Cristo, viver com Cristo, vai exigir da gente vigor, dedicação, disciplina e sujeição às regras. Quem não observa as regras não é coroado como um atleta legítimo. A gente viu isso agora nas Olimpíadas. Lembro aqui daquela nadadora francesa na maratona de natação feminina. Ela estava em terceiro lugar. Quando estava chegando o momento de bater na marca lá da finalização da corrida, ela faz uma manobra que literalmente segura a nadadora italiana, que estava em segundo lugar, e aí ela passa a ser a segunda e a italiana passa a ser a terceira. Depois de examinado o que aconteceu, o que os juízes fazem? Você não agiu segundo as regras, você está desclassificado. Então não adiantou meses de treinamento, anos de treinamento, 10 quilômetros nadando, não se sujeitou às regras, desclassificado. Isso não é legítimo, a sua participação não foi legítima. Mesmo aconteceu com a equipe americana masculina de revezamento, de corrida com revezamento. Bastou um único atleta pisar em um lugar que não podia pisar e toda a equipe foi desclassificada. Paulo usa a figura do atleta porque quando um atleta se sujeita às regras e ganha uma medalha, não só ele é coroado de glória, mas aquilo também acredita a glória para a sua delegação e para a sua nação. Não é à toa que quando o atleta vai receber a medalha de ouro, as pessoas cantam o hino nacional da sua nação. É a bandeira da nação daquele atleta que é levantada no centro, no meio de toda a celebração. Então, Paulo usa chama a atenção de Timóteo para isso, porque da mesma forma que o medalhista recebe glória e acredita a glória na sua delegação para o seu país, da mesma forma, não se submeter às regras gera vergonha. Na primeira parte do versículo, examina lá comigo, nenhum atleta é coroado como vencedor. Vamos examinar parte a parte desse versículo. O que Paulo está querendo dizer com ser coroado como vencedor? O que Paulo está querendo falar para Timóteo quando fala isso? Nenhum atleta é coroado como vencedor. O que seria ser coroado como vencedor dentro do nosso contexto cristão? Primeira coisa que você precisa ter em mente, Paulo não está falando aqui para Timóteo sobre salvação, sobre conseguir salvação, sobre ser atleta para, através dos seus méritos, do seu esforço, você conseguir ser salvo, ganhar a medalha da salvação. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está escrevendo uma carta para alguém salvo, para o seu discípulo, alguém que era bispo de igrejas cristãs. Então Paulo está falando sobre santificação, sobre caminhada saudável com Cristo. Você precisa ter isso em mente. Ninguém é salvo pelo esforço próprio, pelo desempenho olímpico, de forma alguma. Ele está falando sobre caminhada cristã, sobre não entristecer o espírito, sobre não perder a fé, sobre não ser confundido com aqueles que debandaram, que largaram Cristo. Então o que é ser coroado como vencedor?
é viver uma vida de devoção a Jesus de forma intensa, de forma radical, de forma explícita. Paulo está falando, Timóteo, só quem vive uma vida de devoção, de entrega, de todo o coração, de toda a sua alma para Jesus, é que é um cristão legítimo, é que vai receber honra, é que vai ser reconhecido. Ser coroado como vencedor é fazer parte hoje da delegação do reino dos céus, é fazer parte hoje da equipe dos mais que vencedores, e no porvir, viver de forma indizível na glória de Deus. Isso é ser coroado como vencedor. É isso que Paulo está chamando a atenção para Timóteo. Segunda parte do versículo: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir. Não existe espaço para espectador dentro do cristianismo. Não existe cristão e espectador, eu só assisto. Não existe isso. Paulo está deixando bem claro: nenhum atleta é coroado se não competir. Você tem que participar de alguma coisa. E que competição é essa que a palavra de Deus está falando como uma mensagem para um cristão, para um discípulo de Paulo? Paulo está falando dos desafios e aflições e enfrentamentos que teremos no nosso dia a dia, na nossa vida. Paulo não está falando de uma competição contra outros seres humanos. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, não é contra outros seres humanos. Paulo está falando que a gente tem uma competição diária contra o nosso coração enganoso, contra esse mundo caído, contra as tentações da nossa carne e contra o adversário da nossa alma, que é Satanás. É essa competição que não tem como um cristão não passar. Não tem como você ser um espectador diante disso. Paulo está falando, Timóteo, você tem que estar preparado para participar dessa competição. E aí a terceira parte do versículo: você não vai ser coroado participando dessa competição se você não se sujeitar às regras. E aí eu não sei se aconteceu com você o que aconteceu comigo. Que regras são essas? Do que Paulo está falando para Timóteo? O cristianismo não fala, a gente vive debaixo da graça. Que regras são essas? Constantemente nós falamos aqui na igreja que a Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. A gente fala isso no batismo. Você crê que a Bíblia é a revelação especial de Deus, você adota a Bíblia como sua única regra de fé e de prática. Só que a Bíblia apresenta para a gente 3 grupos de mandamentos, de leis, de regras. Se você fizer uma leitura atenciosa da sua Bíblia, você vai descobrir que existem leis civis, regras civis, que Deus concedeu ao povo, exclusivo ao povo hebreu, assim que eles saíram do período de escravidão no Egito, para eles terem a sensação de povo, se organizar como sociedade. Então Deus deu leis civis para o povo hebreu. Deus instituiu leis cerimoniais. Então Moisés apresenta uma série de leis cerimoniais que iam reger, iam administrar o relacionamento daquele povo com Deus. Então, dependendo do tipo de pecado, tinha um tipo de sacrifício, dependendo do dia, da época do ano, tinha uma festa para ser feita. Existiam várias leis cerimoniais. E a Bíblia também apresenta as leis morais de Deus, que são as leis soberanas, as leis que presidem, as leis que comandam todas as outras leis que a Bíblia apresenta para a gente. Então, de que lei que Paulo está falando? João 14, 15, o próprio Jesus deixa isso claro. João 14, capítulo 14, versículo 15. Acompanhem comigo ali no slide. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus falando isso para os seus discípulos. Se vocês me amam de verdade, se esse relacionamento que a gente está desfrutando, vivendo, é real, vocês vão obedecer aos meus mandamentos, porque obediência é demonstração de amor, de submissão, de rendição. É eu afirmando, eu creio que você sabe o que é melhor para a minha vida, por isso que eu me submeto, às vezes sem entender nada, mas eu me submeto aos seus mandamentos. Jesus está se referindo à obediência às leis morais. Jesus não está falando para os seus discípulos obedecerem, se sujeitarem às leis cerimoniais. Por quê? Preste atenção aqui em mim agora. Eu falei a mesma coisa para o pessoal do primeiro culto, que tinha rajada de 70 quilômetros aqui, parecia que literalmente o balão ia subir, mas não vai subir.
Então você olha para mim, lembra do que aconteceu com a mulher de Ló, que desviou a atenção e virou estátua de sal. Então eu não quero que ninguém vire estátua de sal hoje à noite, preste atenção aqui. No máximo vai ficar fazendo esse saculejo aí em cima. Deus enviou Jesus para morrer e cumprir todas as exigências das leis cerimoniais em nosso lugar, em nosso favor. Então Jesus não veio revogar nada, nada na Bíblia caducou, não existe, isso aqui caducou, não. Jesus veio cumprir a única forma da gente ter reconciliação, nos tornarmos amigos novamente do nosso Criador, era que alguém cumprisse de forma plena todos os imperativos das leis cerimoniais. Mas só Jesus atendeu a essas exigências. O ser humano nunca conseguiu cumprir a demanda desses imperativos. É por isso que o cristão que vive debaixo da nova aliança não se sujeita à prática, à obediência de leis cerimoniais, porque só Jesus teve o poder e conseguiu cumprir isso plenamente. Por exemplo, o cristão não tem a obrigação cerimonial de guardar o sábado. Quem guarda o sábado, sendo cristão, está cometendo um equívoco teológico. Qual a mensagem que a gente precisa extrair do mandamento de guardar o sábado? Você precisa se relacionar com o seu Criador e você precisa descansar. Porque na nova aliança, qual é o dia sagrado para o cristão? Todos os dias, meu irmão. Quando que começa o culto do cristão? É só quando a gente vem para a igreja aqui no domingo? O culto do cristão começa quando pela manhã você abre os olhos e percebe que está vivo. Então você vai render culto ao Senhor do início do dia até a hora de dormir. E ainda peça para ter sonhos que agradem ao Senhor. Então o dia sagrado do Senhor dentro do cristianismo são todos os dias. Por que a gente se reúne no domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Depois todos os discípulos, se você olhar o Novo Testamento, só se reúnem no domingo para estudar e ensinar a Bíblia. E nenhum apóstolo mais menciona a preocupação em guardar o sábado. E houve todo um contexto cultural e histórico para a gente guardar o domingo. Se na nossa sociedade fosse obrigado a trabalhar no domingo e só fosse dado a quarta-feira para a gente descansar, a gente ia se reunir aqui na quarta-feira para celebrar o Senhor, para festejar, para se alegrar a presença do Senhor. Porque o dia sagrado do cristão é todo dia. Você não vai se relacionar com o Senhor na segunda-feira? Não, só vou me relacionar no domingo, porque o domingo... Então, o cristão não se sujeita mais às leis cerimoniais. Engraçado, tem gente que guarda o sábado, mas não pratica circuncisão. Circuncisão é uma lei cerimonial. Quer guardar uma coisa, guarda tudo, ou então não guarda nada. O sábado guarda, mas não mexe ali no meu RG, não, deixa os números todos direitinho ali. Não tem coerência. Na nova aliança, por exemplo, a gente não tem alimento impuro e puro, não tem que se sujeitar a esse tipo de lei cerimonial. Apresentar o filho no templo, como Jesus foi apresentado no templo. Jesus era judeu, José e Maria obedeciam às leis cerimoniais mosaicas. Na nova aliança, quem é o templo? Olha para a pessoa do seu lado. Ela é o templo. O coração é o templo do Senhor. Como é que eu vou apresentar meu filho no templo? Na nova aliança, a gente batiza a criança. Os pais da igreja, todo mundo fazia isso. Houve uma distorção na comunicação ao longo da história que algumas comunidades de fé e de expressão cristã que perderam esse hábito. Mas a igreja apostólica, os pais apostólicos, todo mundo batizava criança, não tinha sentido apresentar no templo, não existia mais tempo para eles fazerem isso. Então, se você for um cristão, você está sujeito às regras, às leis, aos mandamentos morais, que são regentes, são os supremos no nosso relacionamento com Deus. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de todas as leis. Se você se sujeitar a essas leis, se você for um cristão sujeito a essas regras, você jamais trairá o seu cônjuge, você não roubará ninguém, você não vai assassinar ninguém, você não vai dar falso testemunho, você não vai viver como se Deus não existisse, você não vai se esquecer dos pobres, das viúvas, dos órfãos, daqueles que têm fome e sede de justiça, porque você vai se sujeitar a uma lei moral de um Deus generoso. Você vai passar a ser generoso porque o Deus que a gente serve é um Deus generoso.
Por isso que no cristianismo a contribuição financeira sistemática é generosa e é praticada porque é uma lei moral, não é uma lei cerimonial. Existe muita discussão, o dízimo é lei cerimonial, não, o dízimo era antes da lei. Não, o cristão tem contribuição financeira sistemática porque ele tem uma nova aliança com um Deus generoso. E olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, anote por favor, Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus fala isso para os seus discípulos. Se a generosidade de vocês não for superior ao legalismo dos fariseus, não tem sentido vocês afirmarem que são cristãos. Se a generosidade de vocês não superar o que era praticado na lei cerimonial, vocês não estão dando testemunhos que são legítimos, que são cristãos verdadeiros. Por isso que hoje, na nova aliança, na realidade aqui da igreja cristã, o dízimo é uma referência mínima para a gente contribuir de forma sistemática e constante para o reino, para a pregação da palavra, para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas que têm urgência, que têm fome. Um percentual mínimo. O que Jesus espera é o seguinte: se a generosidade de vocês não for muito superior, além, extrapolar isso, da mesma forma que um atleta só recebe reconhecimento público se competir sujeito às regras, a mesma coisa acontece com aqueles que seguem a Jesus. Só vão conseguir reconhecimento público de forma honrosa, da pessoa olhar para a sua vida e falar: glória a Deus pela tua existência. Se você viver a sua vida com Cristo sujeito a essas regras, sujeito a esses mandamentos. Vamos para as aplicações práticas? Como que a gente transforma essa meditação em vida diária? Meu irmão, aplicação prática dessa mensagem: você precisa ter uma vida regrada, uma vida cristã regrada, de disciplina rígida e de exercícios devocionais constantes. Você consegue imaginar um atleta olímpico? Paulo está usando a imagem de um atleta. Você consegue imaginar um atleta que não tenha uma vida regrada, que não seja rígido e que não, na frequência e na constância dos exercícios físicos? Só que para você transformar essa meditação no seu dia a dia prático, você vai precisar, a Bíblia fala que você precisa abandonar todo o peso morto que você carrega. Por isso que o caminho é estreito, para você abandonar tudo que atrapalha você de caminhar com o Senhor. O atleta tem que se submeter a um treinamento rigoroso. Para quê? Ele tem que perder tudo que atrapalha ele de alcançar o objetivo dele, tem que ser eliminado da vida dele. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem que eliminar peso morto. E sobre esse assunto eu sou um especialista. Que dificuldade é abandonar peso morto, meus irmãos? Estou fazendo de tudo para tirar essas pochetes de peso morto, estou fazendo stand-up, agora entrei no crossfit, já estou aprendendo a subir corda, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Só falta agora, eu até falei com o pastor no primeiro culto, só falta agora eu ir para culto de descarrego, porque não sei mais o que fazer. Mas peso morto atrapalha. Eu tenho participado de algumas regatas, algumas competições de stand-up, gente pesada não chega em primeiro, a não ser que eu sabote as pranchas, mas aí não está sujeito às regras, eu burlei, não pode fazer. Então assim, você tem que eliminar tudo na sua vida que atrapalhe o objetivo final. Qual é o nosso objetivo final? Honrar o nosso Deus em todas as coisas. E aí, como Paulo usou a figura de um atleta para fazer essa metáfora para Timóteo, eu quero usar também a figura de um atleta para ajudar a gente a entender como se livrar de peso morto, como a gente consegue se livrar daquelas coisas que atrapalham a gente na nossa caminhada cristã. E aí eu lembrei do Michael Phelps, e eu vou usar a imagem dele para ilustrar para a gente, porque eu poderia usar a imagem de diversos atletas brasileiros. Fomos surpreendidos essas 2 semanas por figuras maravilhosas, honradas com a medalha de ouro. A gente sabe das poucas condições que um atleta brasileiro tem para alcançar o seu objetivo, e a gente foi surpreendido
de forma muito boa por muita gente legal. Só que eu quero usar o Michael Phelps porque ele foi considerado o maior medalhista de todos os tempos. Se tudo para o nosso Deus a gente tem que fazer com excelência, o Michael foi um atleta que se apresentou de uma forma excelente. Ao longo da sua trajetória como atleta, ele conseguiu 28 medalhas conquistadas, sendo 23 de ouro. O que esse homem fez, o que esse rapaz fez que deixou ele assim? Recentemente, todo mundo, né, muita gente tomou conhecimento que ele passou por uma crise de depressão, pensou em suicídio, e graças a Deus, Deus usou um servo do Senhor para presenteá-lo com um livro, Uma Vida com Propósito, escrito pelo pastor Rick Warren, que mudou radicalmente a vida do Michael Phelps. A gente vê isso, que assim que ele sai da clínica, ele se reconcilia com seu pai, reconcilia o pai dele com toda a família. Algo de fato mudou radicalmente na vida do Michael Phelps. E eu cito esse livro porque ele não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto, é um livro cristocêntrico que aponta para Jesus. A Igreja Oceânica já participou da leitura desse livro algumas vezes. Então, se você nunca leu esse livro, por favor, leia, adquira. Aqui na Secretaria da Igreja, eu acredito que ainda tem algum exemplar, mas é fácil, essa capa ainda é da edição antiga, mas você digitando, procurando na internet, você vai encontrar. Recomendo que todo mundo leia esse livro. Mas com relação ao comportamento de atleta do Michael Phelps, ao longo de anos ele teve que fazer coisas, ele teve que se sujeitar a regras para alcançar o objetivo dele. Ele se transformou no maior atleta de todos os tempos porque ele adotou uma vida regrada, de disciplina rígida e de exercícios constantes. Ele teve que dizer não para muita coisa, inclusive para muita coisa lícita. Porque o objetivo dele era alcançar o primeiro lugar numa corrida dentro d'água, numa corrida dentro da piscina. Ele fez uma série de sacrifícios para apostar a corrida dentro da água. E aí, Paulo fala o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Daqui a pouco todo mundo vai esquecer isso. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. A gente não está envolvido numa competição que tem dia para começar e dia para acabar. A gente está envolvido, fomos chamados, fomos colocados numa delegação que está competindo para a vida eterna. Amém? Para ser coroado, para passar a eternidade gozando da glória do nosso Deus. Então, com certeza, qualquer atleta olímpico tem que fazer escolhas, tem que dizer não para muita coisa, tem que ter uma vida regrada. Por mais de 12 anos, o Michael Phelps ouviu, isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode, isso você pode porque vai estar dentro das regras, isso você pode porque vai te ajudar a alcançar aquele objetivo. Não, isso aqui não pode. Se você acha mesmo que para se tornar um atleta da delegação do nosso Deus, você vai poder viver de forma conveniente o seu cristianismo, você está absolutamente equivocado. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus falando para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está no imperativo, meus irmãos, você não precisa entender de teologia, é só entender um pouco de português. Está no imperativo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, aquela comunidade sabia do que Jesus estava falando. Você vai ter que condenar o seu egoísmo, a sua zona de conforto, à pena de morte. Você acha que Jesus te chamou para ser um espaçoso gospel, um fanfarrão gospel, uma vida boa gospel? Não existe isso. Ele nunca nos enganou. O caminho é estreito, e você vai ter que dizer não para uma série de coisas na sua vida, na sua caminhada. Para seguir Jesus, não tem como a gente continuar vivendo de forma egoísta. Você acredita que para conseguir seguir a Cristo, você vai continuar vivendo no seu namoro a impureza sexual?
Você vai conseguir seguir a Cristo enganando o seu patrão, roubando o seu sócio, traindo o seu cônjuge, se viciando em pornografia? Você acredita que vai conseguir ser um medalhista de Cristo sendo avarento, apegado às coisas materiais, relativizando as Escrituras, escolhendo qual parte da Bíblia você gosta, qual parte você não aceita, qual parte da Bíblia caducou? Anote isso, não está ali nos slides, mas é importante você anotar. Jesus nunca falou que poderíamos segui-lo do jeito que fosse mais conveniente para a gente. Jesus nunca falou, você quer andar comigo? Vê se dá para você fazer isso. Se não conseguir, o importante é o amor. Jesus nunca falou isso. No quesito alimentação, Michael Phelps teve que adquirir uma alimentação diferenciada e rigorosa. Ele só comia o que os seus nutricionistas determinavam. Porque a alimentação é importantíssima para um atleta, para ele conseguir desenvolver energia e gastar energia na hora da competição. E o cristão? Qual a quantidade da palavra de Deus que eu e você temos nos alimentado? Você acredita que só ouvindo essa mensagem no domingo você vai conseguir ter um desempenho atlético no seu cristianismo? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O cristão vive da palavra que procede da boca do Senhor. A gente precisa se alimentar. Quanto da palavra a gente tem digerido todos os dias? Não existe atleta olímpico anêmico, anoréxico, raquítico, desnutrido. O whey protein do cristão é a Bíblia Sagrada. Você tem que se alimentar todo dia, e muito. Não é pouquinho, não. Você não está fazendo dieta gospel, você tem que comer muito da palavra. Como que a gente quer ter uma vida cheia do Espírito Santo se vive vazio da palavra? Para a gente ter um desempenho de atleta dentro do nosso cristianismo, a gente precisa se alimentar bem, mas só a alimentação também não vai realizar uma obra santificadora na nossa vida. A gente precisa aliar uma boa alimentação ao quê? A prática rigorosa de exercícios devocionais. Durante mais de 12 anos, Michael Phelps teve que treinar 6 horas por dia, 6 vezes por semana. Mais de 12 anos fazendo isso. E o que chamou a atenção do pastor Henrique, que me passou essa informação, assim que Michael Phelps aterrissou aqui no Rio de Janeiro, o que ele fez? Foi lá conhecer o Cristo Redentor? Não. Foi procurar uma piscina e treinou mais de 6 horas. Veio dos Estados Unidos num voo, aterrissou, correu para dentro de uma piscina. Disciplina rígida associado a exercícios constantes. Exemplo perfeito para o nosso cristianismo. Como que anda a nossa disciplina cristã? Como que anda a prática dos nossos exercícios devocionais? Quantas vezes nós oramos, estudamos, servimos, vivemos em comunhão? A Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo, Paulo falando de novo para o seu discípulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Exercite-se na piedade. Outro imperativo, outra ordem, não é nenhuma sugestão. Paulo está falando para Timóteo, você precisa se exercitar na piedade. E o que é piedade para o cristão? Vida dedicada aos exercícios devocionais. Vida de oração constante, intensa, rigorosa. Estudo da palavra constante, intenso, rigoroso. Servir a minha comunidade, intenso, constante. Viver em comunhão de forma intensa, não posso faltar a célula, não posso faltar isso, posso faltar aquilo. E aí, irmãos, quantas vezes nós oramos por dia? Se o atleta não se submeter a um treinamento rigoroso, ele não é nem classificado para as Olimpíadas. Não atende as condições mínimas para participar de um evento desse porte. Como que a gente pode acreditar que dá para ter vida cristã e viver no caminho largo, cheio de peso morto, cheio de pecado escondido embaixo do uniforme olímpico? Não é legítimo.
Sem vida de oração, você não vence a tentação. Você não vence o diabo, você não vence o seu próprio coração que é enganoso, você não vence a pressão do mundo caído. Sem prática intensa e constante de oração, a gente não vai viver a vida cheia do Espírito Santo. Você não vai ter a alegria da salvação restaurada, você não vai conseguir ter, experimentar o primeiro amor de forma constante na sua vida. É absolutamente necessário, meus irmãos, para a gente ter um relacionamento saudável com Jesus Cristo, a gente adotar uma vida regrada, de disciplina rígida e de exercícios devocionais constantes e vividos de forma intensa. Para concluir, a gente jamais vai conseguir viver um relacionamento saudável, nem com Deus, nem com o nosso próximo, se a gente não se sujeitar às regras e aos mandamentos que Jesus nos ensinou. Não dá, é impossível. Assim como Michael Phelps se sujeitou de forma radical a essas regras, para alcançar um objetivo lícito, só conquistar a medalha. Assim também o apóstolo Paulo se sujeitou de forma radical às regras que Jesus passou para ele, por gratidão e por amor a Cristo. A grande diferença entre esses dois atletas é que, do ponto de vista humano, o apóstolo Paulo era um derrotado. Não tinha ninguém nas arquibancadas aplaudindo Paulo, não tinha nenhuma bandeira sendo erguida. Pelo contrário, Paulo inicia essa carta que a gente leu, esse trecho, falando para Timóteo: todos os irmãos da Ásia me abandonaram. Eu estou passando frio na prisão, Timóteo. Se puder, manda alguém trazer uma capa. Paulo era um homem idoso, estava numa prisão fria, passando privações como um malfeitor, mas mesmo assim, diante disso tudo, Paulo era mais que vencedor. No coração de Paulo, nunca se arrefeceu a alegria da salvação. Paulo nunca perdeu o primeiro amor. Paulo nunca teve o seu coração vazio da presença do Espírito Santo. Por quê? Paulo amava o seu Senhor e sempre foi o quê? Submisso às regras. Por isso ele pôde falar com autoridade para Timóteo: meu amado, eu só consegui combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, porque Jesus me ajudou a ser um atleta sujeito às regras. Amém? A minha oração é que Jesus faça assim com a Igreja Oceânica, que sejamos de fato atletas sujeitos às regras e aos mandamentos do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, ajuda-nos a sermos uma igreja sujeita às suas regras, Senhor. Livra-nos do caminho largo, Senhor, da graça barata, Senhor, da zona de conforto. Senhor, a gente quer viver cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos de um testemunho diário que honre ao Senhor todos os dias, Pai. Ajuda-nos a nos sujeitarmos radicalmente aos Seus mandamentos, a termos uma vida regrada, dedicada à oração, ao estudo da palavra, à comunhão com os Teus filhos. Por favor, Senhor, a gente quer fazer isso para a honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, para todo sempre, Pai. A gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.